Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Boa tarde, sou Alcídio Torres e este é o canal Outro Mundo é Possível e Necessário. Hoje vamos falar sobre um lado dos Estados Unidos que não costumam ver nos filmes, nas TVs ou nas vitrines do Instagram. Vamos falar de um país de extremos, onde convivem tecnologia e pobreza, opulência e exclusão, liberdade e alienação. Mas para introduzir o tema, começo por contar uma pequena história vivida, ou se quisermos, um diálogo travado nos Estados Unidos, numa padaria no estado do Texas, entre dois amigos, o trabalhador agrícola Pedro e o empresário do setor têxtil Carlos. Pedro e Carlos estão na padaria e observam, numa esquina próxima, um mendigo, revirando um contentor do lixo. Um carro de luz passa, vidros escuros, ar-condicionado ligado. O contraste é brutal. Então, Carlos, perguntou Pedro, acha justo que 1% da população tenha mais riqueza que os outros 99%? Acha justo que uma doença possa endividar e arruinar uma família? Acha justo a educação endividar os jovens por toda uma vida? Ou achas bem que a produtividade aumente se aumentar o rendimento de quem trabalha? O Carlos responde de pronto. Pedro, eu como empreendedor não falo sobre justiça, mas sobre liberdade. No meu sistema, podes falhar ou podes vencer. No teu, Pedro, no teu sistema, todos são igualmente pobres. Pedro, surpreendido com a resposta e olhando para a rua, pergunta: Ó Carlos, tu falas em liberdade, mas liberdade para quem e para quê? E sem dar tempo do Carlos esgrimir qualquer argumento, responde: Eu nunca fui preso, mas vivo em liberdade condicional. Ou seja, eu não tenho recursos financeiros para viajar sequer para outro estado dentro dos Estados Unidos. Não posso pôr os meus filhos na universidade. Sou livre apenas de trabalhar para o meu patrão e não receber uma grande parte do meu trabalho. Ó Pedro, responde o Carlos, sempre assim foi e continuará a ser. Não sejas utópico, rapaz. Utópico eu? Ó Carlos, utópico é quem não precisa contar os trocos no fim do mês. Esses podem sonhar. Eu só tenho tempo para sobreviver. Entretanto, os dois amigos interrompem o diálogo e olham para a rua. O mendigo lá fora encontra uma lata amassada e guarda num saco. Um anúncio brilha no ecrã. Estados Unidos, a terra de oportunidades. Olhando um para o outro e antes de abandonarem a padaria, Pedro recorda a Carlos algo que ele, Pedro, acha que está para acontecer. O inferno em que os Estados Unidos se transformou vai deixar muita gente sem escolha. E quando não há nada a perder, não te esqueças, Carlos. O sonho vira fogo. Carlos ficou sem reação e despede-se com uma boa tarde. Perante este diálogo entre dois homens pertencentes a classes diferentes, podemos perguntar: este instinto do Pedro de vislumbrar um futuro assanhado e transformador é sustentado na realidade concreta? Ou não tem qualquer adesão à realidade norte-americana? É o que vamos saber. Começo por fazer uma pergunta simples, mas objetiva. Como pode a nação mais rica do mundo ter 650 mil pessoas a morar nas ruas, dormindo sob pontes, tendas de campanha, automóveis ou caixas de papelão, num país que tem mais casas vazias do que pessoas sem teto? Em Los Angeles, por exemplo, contam cerca de 40 mil pessoas a viver nas ruas, enquanto existem 93 mil casas vazias. As vítimas deste desprezo pela vida têm nomes. Jerome Murdow, veterano do exército norte-americano, não morreu em combate. Foi cozido vivo numa cela de prisão
superaquecida em Nova Iorque, enquanto milionários adquiriam o seu apartamento vazio. O Sr. Murdo, de 56 anos, foi preso uma semana antes da sua morte, quando um polícia o encontrou na escada de um prédio de habitação social em Harlem. Ele disse ao polícia que tinha procurado um abrigo para se proteger do frio. A explicação de nada serviu. Murdo viria a ser acusado de invasão de propriedade em segundo grau. Rebecca White, mãe indígena, morreu de hipotermia em janeiro de 2024 em Seattle, após ficar presa a um contador de lixo durante uma tempestade. Esta mulher era uma das sem-abrigo da cidade. Jennifer Cox, uma mulher de 54 anos, que vivia em situação de rua, morreu de hipotermia na mesma cidade em fevereiro de 2021, após ficar exposta a um frio intenso e insuportável. Dennis Murphy, homem de 56 anos, morreu de hipotermia em 2019, vítima de crise habitacional. Estas não são tragédias isoladas. São execuções silenciosas e assassinatos sociais. Cada um dos nomes aqui citados representam um protesto, ou se quiserem, um libelo acusatório contra um sistema que valoriza tijolos abandonados mais que vidas humanas. Apesar de ostentar o título de maior economia do mundo, os Estados Unidos carregam um vergonhoso legado com mais de 37 milhões de pessoas, 11% da população, a viver abaixo do limiar de pobreza. Enquanto bilionários e multimilionários acumulam fortunas colossais, trabalhadores lutam para comer e sobreviver. E o peso da pobreza norte-americana tem cor. 20% é população negra, 17% latina, contra apenas 9% de brancos não hispânicos. Estes homens, mulheres e crianças pobres não são meros números estatísticos. São pessoas sacrificadas no altar do lucro. São trabalhadores que dormem em carros, mesmo com 2 empregos, onde o salário mínimo não paga o arrendamento da casa. São mães que diluem leite infantil em água, porque um frasco custa mais que 1 hora de trabalho. São idosos que escolhem entre remédios e comida, num país onde a saúde é um privilégio, não um direito. São crianças em escolas com armários vazios, de livros, mas cheios de armas, contra tiroteios. Tudo isto acontece num país em que 1% dos mais ricos da população aumentaram a sua fortuna em 70% na última década, enquanto a classe trabalhadora sobrevive com migalhas. Enquanto se vende como farol da democracia, os Estados Unidos ostentam e operam o maior sistema de encarceramento em massa da história. A prisão é um negócio altamente lucrativo, uma vez que 24% dos estabelecimentos prisionais são privados. 2,3 milhões de seres humanos apodrecem atrás das grades. Mais de 4,5 milhões de norte-americanos são controlados pelo sistema de liberdade vigiada, uma escravidão do século XXI. Os homens negros, condenados desde o berço, têm 6 vezes mais chances de serem presos por crimes idênticos que os brancos. Estas vítimas têm nome. Khalif. Khalif foi preso aos 16 anos, acusado, sem provas, de roubar uma carteira. Passou cerca de 3 anos numa prisão de Nova Iorque. 2 anos dele em solitária. O caso foi arquivado por falta de provas. E Khalif saiu com graves traumas psicológicos e, infelizmente, suicidou-se em 2015. 5 adolescentes negros e latinos foram condenados por violação no Central Park em 19 de abril
1989, com base em confissões forçadas e sem provas físicas. Mais tarde, estes jovens viriam a ser libertados, após o verdadeiro autor, Matias Reis, confessar o crime e exames de DNA o confirmar. Acabaram por receber compensações milionárias e tornaram-se símbolos de injustiça racial do sistema penal. Curtis Flower foi julgado 6 vezes pelo mesmo crime em 1996 no Mississippi, enfrentando anos de prisão e pena de morte, mesmo sem evidências consistentes. Em 2019, após 23 anos de prisão, incluindo 10 no corredor da morte, Flower foi libertado, depois da Suprema Corte anular a condenação por racismo na seleção do júri. Anthony Inta, condenado por 2 assassinatos em 1985 no Alabama, apesar de ter um alibi sólido e provas balísticas frágeis. Passou 30 anos no corredor da morte até ser libertado em 2015 por 2 assassinatos que não cometeu. Este homem tornou-se um ativista contra a pena de morte e escreveu um livro sobre a sua experiência. Nos Estados Unidos existem mais armas do que pessoas. Segundo um centro de pesquisa com sede em Genebra, Suíça, civis americanos possuem cerca de 393 milhões de armas de fogo, mais de uma arma por habitante. Só em 2023 foram registadas mais de 48 mil mortes por utilização destas armas. E os tiroteios em massa tornaram-se rotina diária. Cerca de 27 milhões de americanos são tratados como lixo humano, sem direito a um médico, sem direito a um hospital, sem direito a quase nada. E os que têm seguro são extorquidos até à última gota de sangue. 1 em cada 3 famílias endividam-se anualmente por conta da fatura da saúde. 1 em cada 4 americanos evita ir ao médico por receio de não poder pagar aos médicos e à farmácia. Os Estados Unidos foram a única potência ocidental a rejeitar o sistema de saúde universal após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto tudo isto acontece, os planos de saúde, a indústria farmacêutica, entre outros operadores privados, obtiveram milhares de milhões de dólares em lucros. A educação nos Estados Unidos não forma cidadãos, fabrica jovens endividados. 45 milhões é o número de americanos acorrentados por dívidas estudantis. 1,7 trilhões de dólares é o valor de uma dívida tão monstruosa que daria para cancelar todas as dívidas médicas do país e ainda sobrava dinheiro. Esta dívida é 3 vezes superior ao orçamento anual do Pentágono, ou seja, do Comando Central de Defesa dos Estados Unidos. Esta dívida supera, por exemplo, o PIB nominal da Indonésia em 2024 e equivale praticamente à riqueza produzida pela Austrália no mesmo ano. E o mais perverso é que estes jovens assinam a sua primeira dívida antes mesmo do primeiro salário. Este não é um sistema educacional, é um esquema de pirâmide legalizado que escraviza gerações inteiras de jovens. Desde os anos 70, a produtividade do trabalhador americano subiu 62%, mas os salários reais estagnaram. O trabalhador produz mais riqueza do que nunca, mas isso não se traduz no aumento dos seus rendimentos. Cada vez salários mais baixos para cada vez mais trabalho não pago. Cada vez mais valia no bolso dos capitalistas para menos valia nas mãos de uma força de trabalho superexplorada. E quando a realidade é insuportável, muitos refugiam-se ou no endividamento crónico, no trabalho excessivo ou no consumo de drogas, como mostra a trágica epidemia de overdoses.
Em 2023, mais de 105 mil pessoas morreram intoxicadas, vítimas de um sistema que prefere anestesiar do que resolver. Em 2022, os Estados Unidos registaram cerca de 49 mil suicídios, um aumento em relação a anos anteriores, enquanto quase um em cada 5 adultos relataram estados de depressão em 2023. Por outro lado, o isolamento social, agravado pela pandemia e pela polarização política, aumentou os sentimentos de solidão, especialmente entre idosos e jovens adultos. A geração Z e a dos nativos digitais reportam altos níveis de stress devido a incertezas económicas, mudanças climáticas e violência armada. Toda esta miséria americana, todo este genocídio social silencioso, não é um acidente, nem uma falha do sistema. É o sistema capitalista e imperialista a funcionar exatamente como foi projetado e com mais de 800 bases militares espalhadas por todo o mundo, que sacrificam-se vidas num altar do lucro, transformando cidadãos em objetos descartáveis. Chamam isto de liberdade e democracia, mas não é mais que uma máquina de moer gente, onde os de baixo sangram para sustentar os de cima. O futuro dos Estados Unidos não estará, por certo, nas sanções ou nas tarifas sobre outros países. Nem os Estados Unidos constroem o seu futuro condicionando ou querendo impedir o desenvolvimento de outros povos. Donald Trump, mais do que qualquer outro político, personifica as divisões que consomem os Estados Unidos. O seu discurso inflamado atiça tensões históricas. Sua retórica polariza e alimenta o ódio. E a sua presença na política funciona como um rastilho pronto a detonar. Mas Trump não é a causa. É a metástase. Sintoma de uma América em combustão lenta, desigualdade, racismo, instituições podres e uma democracia que virou espetáculo. Os ricos aplaudem. O povo paga. O palco arde. A ameaça é latente. E que ameaça é esta? Dados recentes mostram que a dívida dos Estados Unidos atingiu já os 35 trilhões de dólares, para um PIB de 27 trilhões, um cenário insustentável no longo prazo. Historicamente, o dólar foi a moeda de reserva global, permitindo que os Estados Unidos financiassem o seu déficit comercial e expandissem o império através da emissão de moeda, papel verde sem valor real. No entanto, essa confiança está em declínio. A China e o Japão, os maiores credores dos Estados Unidos, não estão mais dispostos a financiar este modelo. Um modelo que se desindustrializou nos últimos anos e que revertê-lo é possível, mas exige reconstruir setores industriais e de alta tecnologia, mas também exige garantir a subida das taxas de lucro e mão de obra qualificada e melhor paga. Conciliar esta luta de contrários não será fácil. O dólar perde espaço como moeda dominante, enfraquecendo o mecanismo que permitia aos Estados Unidos exportar inflação e importar bens em troca de papel sem valor real. Esse sistema, que sustentou o poderio americano por décadas, está em colapso. A história mostra que nenhum império, romano, britânico ou outro, escapa do ciclo de ascensão e queda. Os Estados Unidos não serão exceção. Enquanto o G7, liderado pelos Estados Unidos, representa hoje 27% do PIB global, a aliança China-BRICS responde por 35%, uma inversão inédita em 75 anos. A Europa, distraída num vazio político e económico gritantes, não consegue ver a transformação estrutural em curso, ou seja, não consegue ver que o centro de gravidade económica está a deslocar-se para o sul global. A crise fiscal americana, a desvalorização e o crescimento dos BRICS indicam que a ordem pós-1945 está a chegar ao fim. O novo modelo económico e monetário irá substituir
Bretton Woods. Resta saber se o Ocidente conseguirá adaptar-se a esse novo multipolarismo e se continuará a ignorar esta realidade. A questão hoje não é saber se Trump continuará no poder ou o que acontecerá quando ele se for embora. O problema é o que acontecerá aos Estados Unidos quando o barril de pólvora social explodir. Nos Estados Unidos, uma guerra civil não seria apenas um conflito armado, mas o resultado de séculos de contradições de classe. Se os trabalhadores negros, brancos, imigrantes se organizarem, unirem e lutarem, poderão enterrar o capitalismo e construir um futuro socialista. Se falharem, a burguesia transformará o país num verdadeiro inferno de autoritarismo e desigualdade. Se este vídeo o fez pensar, compartilhe. Por vezes o que mais precisamos é mostrar o que não é mostrado e ver a essência e não apenas a aparência dos fenómenos. Muito boa tarde e obrigado.